E mitologia, desde 2010, tem sido uma das minhas áreas de pesquisa e de atuação. E eu sempre tenho essa vontade de trabalhar com outras mitologias, não ficar somente na mitologia grega, por mais que seja uma seara muito rica, com muito conteúdo, que a gente tem que dedicar uma vida para poder dar conta, mas uma hora ou outra, assim, digamos, para anuviar um pouquinho a cabeça, a gente dá uma beliscadazinha em outro tipo de mitologia, né? E o Paideia costuma sempre deixar claro que quando a gente fala de mitologia, a gente não está falando no sentido mais usual do termo, que é o sentido de mentira, né? Então, quando a gente fala de mitologia judaico-cristã, a gente não está falando num sentido pejorativo, que algumas pessoas às vezes podem ter uma identificação, principalmente por causa daqueles programas que falam assim, mitos ou verdades, né? Faz sempre essa oposição do mito com a verdade. No caso, a gente entende que o mito é uma verdade simbólica, né? É uma verdade que está apresentada de uma forma simbólica, uma forma que você vai ter um envolvimento menos literal e mais afetivo, interpretativo e de vivência e de experiência com esse aspecto mítico. Então, quando a gente fala de mitologia, a gente fala de um conjunto de símbolos de uma cultura que representam verdades, que representam uma série de chaves, digamos assim, de falar sobre o ser humano, de falar sobre a vida, de falar sobre várias coisas comuns e caras ao homem, desde a época remota até os dias de hoje. Né? Então, pelo contrário, né, a gente vê, quando a gente fala mitologia grega, mitologia romana, né, a gente está falando aí de se debruçar sobre esse conjunto de narrativas e entender nesse conjunto de narrativas o que é que aquele povo daquela época pensava, qual é o simbolismo que está por trás e o que é que a gente pode trazer para a nossa realidade de conteúdo, né? Então é isso. A título de organização, nesse encontro de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar do contexto e da estrutura dos mitos apocalípticos. No encontro da próxima sexta, a gente vai se debruçar de maneira mais aprofundada sobre o livro de Apocalipse, os mitos que estão presentes no livro. A gente vai fazer uma discussão no nível mitocrítico e simbólico deles, para na última sessão, daqui a 2 semanas, no terceiro encontro, a gente falar sobre outros apocalipses que estão presentes tanto na Bíblia canônica como em livros apócrifos cristãos. Tá? Obviamente, quando a gente for falar dos livros apócrifos, a gente não vai falar de todos, que são muitos. A gente vai se debruçar apenas sobre aqueles que a gente considerou principais para a discussão que a gente está fazendo aqui. Isso. E aí, começando, né, o termo apocalipse e apocalíptica, hoje em dia, né, a gente tem um sentido mais relacionado com mistérios, com grandes cataclismos, destruições, né, a gente vê isso muito no cinema, nos filmes que tem o título de Apocalipse, ou que de certa forma falam de Apocalipse, eles trazem essa grande destruição, são histórias normalmente trágicas, né, envolvem a destruição do mundo, em alta muito a ideia de guerras nucleares, né, e uma grande destruição de massa e o fim de tudo, né, a destruição de tudo, o fim dos tempos e coisas do tipo. Só que o termo apocalipse, né, vem do grego apocalipsis, ele tem um sentido de descobrir, de desvelar, de revelar, né, então você tem algo que está encoberto e o termo apocalipse é aquilo que descobre, desvela, né, então que traz à luz, digamos assim. E o Apocalipse, principalmente os textos apocalípticos, eles vão surgir em momentos de dificuldades de um determinado povo. A gente vai ver mais na frente, especificamente, o que a gente vai tratar aqui, né? Mas, em termos gerais, esses textos que falam sobre esse desfecho, digamos assim, das coisas, né? Eles vão surgir em épocas em que um determinado povo, de uma determinada cultura, passam por algum tipo de dificuldade, né? Esses textos normalmente servem para dar respostas a uma situação limite. Você tem um determinado povo que está se questionando dos motivos de por que está passando por aquelas dificuldades ou aquela perseguição,
E aí você tem esse texto apocalíptico que vem como uma explicação, como uma proposta de dar um sentido para toda aquela dificuldade, toda aquela tribulação que aquele povo está passando, né? Ao mesmo tempo, ele traz uma certa esperança de tempos melhores, né? Então, você vai ter no Apocalipse sempre um apontamento para algo que vai vir, que vai superar toda essa dificuldade, que vai trazer uma recompensa para esse povo, né? Principalmente porque ele vem trazendo apresentando uma justiça divina, então é uma divindade que se apieda do seu povo, no futuro, né? E que vai trazer para esse povo uma redenção. E é uma literatura normalmente de reação e de revolta. Então, é uma literatura que surge para contestar uma situação, uma perseguição, um momento onde um determinado povo passa por uma situação de conflito, né? Então, ele traz essa reação, essa resposta, essa tentativa de apresentar um sentido contrário àquela dificuldade que está se passando. Tomando esses parâmetros que o Ney está falando como base, quando a gente pensa em literatura apocalíptica, ela surge como uma espécie de odisseia para justificar o sofrimento que um povo está passando naquele momento, né? O que é uma teodiceia? Uma teodiceia é uma explicação, a nível teológico ou filosófico, para justificar por que existe aquela situação ruim que está acontecendo, né? Por que existe o mal no mundo? Né? Por que eu estou passando por essa situação? Por que o povo está passando por essa situação? Então, o Apocalipse surge como essa teodiceia, essa explicação de um plano divino que, num determinado momento, ele vai ser amarrado para justificar tudo que está acontecendo até ali. Né? A nível de Bíblia, por exemplo, de Antigo Testamento, quando a gente vai trabalhar, temos livros que não são necessariamente apocalípticos, mas que eles englobam em si uma teodiceia. Talvez o mais conhecido deles seja Jó, né, quem busca uma justificação de todo o sofrimento que ele está passando, mas existem outros livros, como por exemplo Abacuque, que também passam por essa mesma característica. Você tem uma situação que é problema, a pessoa precisa de uma explicação e normalmente essa explicação ela vem de algum tipo de revelação divina que é dada a ela. Pronto, então assim, o Apocalipse ele vem com função social, né? Ele traz uma certa moral, ele traz um certo fundamento para aquele povo, né? Ele reforça a crença daquele povo num momento de dificuldade, né? Porque você tem aquele povo que é fiel àquela divindade, e de repente se vê numa situação difícil, vem o questionamento de por que naquele momento a divindade os abandonou, né? Aquele sentimento de abandono que às vezes a gente tem nas situações complicadas da vida da gente, né? A gente, mas se eu sou uma pessoa fiel, se eu sou uma pessoa que acredito numa divindade, por que eu estou sofrendo, né? A gente tem esse ímpeto de achar que o sofrimento sempre é ruim, né? E que se eu sou fiel, se eu sigo uma divindade, eu não devo sofrer, né? Na verdade, a gente sabe que o sofrimento faz parte do nosso processo, da humanidade, né? Faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Mas em algumas situações muito sofridas, muito difíceis, às vezes essa fé é questionada. E aí esses textos de Apocalipse surgem como uma apresentação de um reforço dessa crença, de um apontamento de, às vezes, motivos pelos quais aquilo está acontecendo e principalmente promessa de uma redenção futura, né? É uma promessa que o perseguidor, aquele que causa o sofrimento, vai ser punido e aquele que permanece fiel vai ter uma recompensa. Isso que o Ney está falando é interessante porque o Apocalipse bíblico, que nós vamos ver na semana que vem, justamente ele começa com esse fortalecimento. Né? A primeira sessão dele, uma das divisões, né, possível, tem a primeira sessão com mais cartas às 7 igrejas da Ásia. Todas as cartas, quase todas, elas falam de você aguentar esse sofrimento como prova de que mais para frente você vai receber, como é que se diz, a recompensa por você ter aguentado esse sofrimento. Né? Então, o Apocalipse já começa com esse tipo de promessa, é uma literatura que é feita com esse viés. Então, é uma literatura de esperança e da imaginação. Né? Então, ela traz também esse apontamento de uma esperança e de um final positivo, e da imaginação para trazer, até para tirar esse pensamento do momento atual e apontar o pensamento para uma situação mais distante e melhor, né?
um viés mais positivo, digamos assim, através da imaginação. É interessante porque quando você para analisar, como o Ney já falou anteriormente, você tem na sociedade ocidental moderna, contemporânea no caso, essa afirmação do Apocalipse como sendo uma espécie de momento de sofrimento a nível global. É isso, mas o propósito inicial da literatura não era esse. Como se diz, o propósito, e o próprio nome traz isso de revelação, era revelar qual seria o plano de Deus para a humanidade como um todo. Esse é o propósito do livro, de revelar esse projeto que foi feito desde a fundação do mundo, né? E muitas visões cristãs vão ter, e judaicas vão ter essa noção de um planejamento divino, e o Apocalipse aí chega para fechar a revelação sobre esse planejamento. É tipo, todo o planejamento aí vai culminar nisso aqui. Nisso aqui você pode ver que o que você está passando é apenas um elemento de todo um plano que foi feito para toda a humanidade, que mais para frente você vai saber, vai sentir na pele por que isso aconteceu. Porque está tudo revelado aqui. Né? Já está sendo tudo adiantado. Isso. Aí tem essa frase do Dionísio Oliveira Soares que eu achei muito interessante, né? Ele fala: sabe-se também que o interesse pela literatura apocalíptica normalmente cresce em tempos de crise, como aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, no século passado, assim como no primeiro século da era cristã, sob o domínio do Império Romano, e também na época macabaica da história de Israel, no século II a.C. E se a gente parar para pensar, a gente está passando por uma situação de crise, né? E foi interessante porque o surgimento da temática do Apocalipse, ele veio de uma forma, não foi consciente, né? O Glauco estava conversando comigo, a gente discutindo que conteúdo de outra mitologia a gente podia trabalhar nessa proposta do que a ideia apresenta. O Glauco até trouxe uma sugestão de a gente trabalhar com o livro de Jó, né? E aí ele foi conversando e tal, e disse, Glauco, mas por que a gente não pega o Apocalipse, não trabalha a ideia do Apocalipse? Porque eu já tenho algumas leituras, eu tenho uma profundidade maior de leituras no Apocalipse, etc, etc. E aí o Glauco, legal, vamos fazer. Aí a gente começou a conversar. E depois foi que a gente parou para perceber, assim, que a gente está num momento de crise, né? A gente está num desses grandes momentos onde essa literatura ressurge. Eu já ouvi algumas coisas, o Apocalipse já começou. Uma pergunta da Ana. Ela pergunta: o final positivo sempre encaminha uma renovação e marca também a falta de mostrar os livros do tapete. Os livros não estão no tapete, eles estão nas estantes hoje. Inclusive da do Ney aí, né? Estante mitológica do Ney aí, titânica. Ana, nos apocalipses que a gente tem mais contato, que são os apocalipses nórdicos, né? Com Ragnarok, o cristão. E vamos colocar assim, apocalipse entre aspas, mais, porque na verdade não é bem um apocalipse, né? É só uma renovação do calendário que acontece. Sempre existe essa promessa de renovação, né? Vamos analisar assim da seguinte forma: eu vou fazer um paralelo com a cultura grega, que foi até uma coisa que eu comentei com o Ney de tarde, mas lembrando que na cultura grega a gente não tem bem um apocalipse definido, né? Quando a gente está lendo o Pseudo Apolodoro, semana passada foi que a gente viu um trecho que parecia remeter um apocalipse dentro da cultura grega, mas assim, de apocalipse dentro da mitologia grega a gente não tem, mas eu vou usá-la como base para a gente fazer uma comparação. Quando você lê Teogonia, Trabalhos e Dias do Exíodo, o Exíodo ele fala de pelo menos 3 épocas que a humanidade teria vivido, né? Idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, e aí a humanidade vai decair e chega nesse mundo que a gente está vivendo. Não é isso? O Apocalipse ele segue mais ou menos a mesma base. Né? Se você pensar, por exemplo, o Gênesis cristão, né? Você tinha a humanidade que ela estava lá num certo período de ouro, acontece a queda e se estabelece um mundo como a gente conhece. Só que depois do Apocalipse, isso é uma coisa que a gente vai ver aqui mais para frente, quando a gente for ver características desse tipo de literatura, o Apocalipse aí parece ser uma volta ao início dos tempos. Você vai ter essa humanidade ela sendo redimida, você tendo a humanidade voltando ao estado inicial, isso acontece também no Ragnarok nórdico, né? Você tem uma aniquilação do mundo nórdico, mas depois esse mundo é recriado com novos deuses, né? É uma espécie de novo céu e nova terra dentro da cultura nórdica, né? Já que são novos deuses num novo mundo. E você tem essa volta ao estado anterior, que existia antes de uma certa queda. Né? Então, Apocalipse, pelo que a gente conhece, ele sempre vem com a promessa de renovação posterior. Dani, tu quer comentar alguma coisa das 5 raças?
É bom. Não, eu citei as 5 raças, a noção apocalíptica que a gente pode concluir no Exíodo, ou pode, pelo menos, que remete a essa visão apocalíptica, é na raça de ferro, né? Quando logo no começo, quando ele diz, quando ele vai nomear a raça de ferro, ele diz que, mais antes, ele queria ter nascido antes, ou então depois, morrido antes ou nascido depois dessa raça. Aí que é a raça das desgraças, né? E não são, ele fala de um fim do mundo, mas um fim o fim das pessoas, né? As pessoas o mal vai dominar acima do bem, né? O justo não vai ter vez, o vil vai ter mais voz do que a pessoa honesta, né? Então, é uma noção, não deixa de ser uma noção apocalíptica, né? Sim, sim. Essa agora que eu estou falando os trabalhos e os dias do exílio, quando ele explica as 5 raças. Né? Logo no começo, ele vai falar um pouquinho sobre sobre as 2 Eres, e logo em seguida ele vai nomear as 5 raças, né? Ouro, prata, bronze, a dos heróis e a de ferro. Pegando essa citação que o Ney falou, que o Ney colocou aqui, é interessante a gente observar quais delas têm relação com o Apocalipse que a gente está trabalhando, né? E a gente pode ver pelo menos 2, né? Essa dominação do Império Romano e também essa questão da transição, do domínio de Alexandre, que é o período que a gente chama de domínio dos Macabeus, né? Até Roma subjugar novamente a Palestina sob um jugo imperial, né? Então, nesse intervalo entre Alexandre e Roma, você vai ter uma dominação dos próprios judeus sobre a Palestina, que vai ser esse período macabaico. Falando um pouco sobre o gênero apocalíptico, né? Era essencialmente um fenômeno literário que emergiu no judaísmo durante o domínio do rei Seleucida Antíoco Epífanes, né, entre 1705 a 1603, 175 e 163 antes da Era Comum. Né? Então, a gente vai encontrar esse gênero principalmente nos escritos judaicos e cristãos, de um período mais ou menos entre aí 500 antes da Era Comum até 100 da Era Comum. Né? E os estudiosos marcam 3 momentos bem específicos dessa literatura apocalíptica, né? A revolta dos Macabeus, que o Glauco já comentou, a dominação romana e a destruição do Templo de Jerusalém em 70 da Era Cristã, ou da Era Comum. Então, vai ter uma grande surgimento de textos apocalípticos nesses períodos, né? Nesse período e nesses momentos, orbitando esses momentos aí onde você tem uma grande, algum tipo de conflito, né, acontecendo. É interessante destacar que todas essas literaturas são pós-exílio, né? Então, assim, só para contextualizar, para quem não tem muito conhecimento de como se deu a escritura da Bíblia cristã e da Bíblia judaica, né? Muitos estudiosos estipulam que Israel, antes do exílio na Babilônia, o que acontece? Você tinha uma junção de 12 povos, 12 tribos, né, que vão caracterizar o povo de Israel, e esse povo de Israel vai se separar depois em 2 reinos, né, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte vai ser dominado e destruído pela Síria, enquanto o reino do sul vai ser dominado pela Babilônia. E quando a Babilônia, quando Nabucodonosor invade a Palestina, eles levam os principais líderes dos judeus para a Babilônia. Essa levada dos judeus da Palestina para a Babilônia é chamada de exílio. Né? E muita parte da Bíblia, muita parte do Antigo Testamento foi escrito no pós-exílio. Ou seja, você vai ter a Babilônia mais tarde sendo subjugada pelo Império Persa, e no Império Persa, sob Ciro, é permitido aos judeus retornarem para a Palestina. E aí muitas das escrituras vão ser escritas nesse período. Então, muitos estudiosos eles falam que o povo de Israel tinha uma determinada religião antes do exílio e passou a ter uma religião depois do exílio. E boa parte desses escritos se deu no pós-exílio, nesses escritos judaicos e cristãos que a gente separou aqui. Né? Então, por exemplo, a revolta dos Macabeus, como eu falei para vocês, acontece no período entre Alexandre e Roma, então já é pós-exílio. A dominação romana acontece pós-exílio, a destruição do templo acontece pós-exílio. Então, o Apocalipse aí deve muito, quando a gente for estudar aqui, a esse período que acontece após o exílio. Provavelmente, se nós estivéssemos trabalhando com o Apocalipse que tivesse sido escrito antes do exílio, muita coisa seria diferente. Né? Até porque o período de crise seria outro. Né? Então,
já seria um outro tipo de literatura a ser trabalhado. Então, os textos que vão se enquadrar dentro desse gênero apocalíptico, né, são textos semelhantes ao Apocalipse bíblico. O Apocalipse bíblico vai ser um dos últimos, vamos dizer assim, mas ele vai se popularizar e, por causa disso, ele vai batizar, digamos assim, o que a gente está chamando de gênero apocalíptico, né? Então, os textos que têm essas características similares ao livro do Apocalipse de João, né, como a gente conhece normalmente, vão ser os textos que vão ser chamados dentro dessa literatura. Mas a gente pode encontrar esses textos em outras culturas, né? E muitos dos estudiosos fazem uma aproximação desse texto com as várias narrativas de descida ao mundo dos mortos, que a gente vai encontrar tanto na mitologia grega, né, como vários heróis que vão descer ao mundo dos mortos, inclusive divindades, né, que vão descer ao mundo dos mortos, como a gente vai encontrar isso também em outras mitologias. A gente vai ter a descida inclusive no Japão, né, a descida de Izanami ao mundo dos mortos, e também outras histórias em outras mitologias vão conter sempre essa descrição dessa descida a esse mundo inferior. A descida da Inanna está, né, que está ali, são divindades similares. São deuses correlatos, né? O Egito também vai ter suas histórias de descida ao mundo dos mortos, né? Então, a maioria das culturas tem esse tipo de narrativa. No Apocalipse cristão não é diferente, né? Ele já começa com um indicativo de catábase quando você vai ver, né? Falar que Jesus ele desceu até o mundo dos mortos, até o Hades, para tomar a chave da morte, né? Então, houve também essa catábase, essa descida também na cultura cristã. Aqui tem uma citação do John Collins, que ele diz que, falando sobre o gênero, né, seria um gênero de literatura de revelação inserido numa moldura narrativa, na qual uma revelação é mediada por um ser do outro mundo para um receptor humano, revelando uma realidade transcendente, a qual é tanto temporal, na medida em que visa a salvação escatológica, quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo, um mundo sobrenatural. E aí ele está falando de um bem genérico, exatamente para poder ter essa possibilidade de você enxergar essas narrativas em outras mitologias, né, em outras culturas. Marco fez uma pergunta sobre a possibilidade do dilúvio ser uma narrativa de caráter apocalíptico. Bom, eu daria a resposta de que sim e que não, né? Eu não sei qual a resposta eu daria, mas por que sim e não? Porque ela tem essa renovação do mundo, você tem um julgamento que é feito sobre indivíduos que são considerados ímpios pela divindade por algum motivo, e após isso você tem essa renovação. Normalmente, dentro dos relatos de dilúvio, você tem catástrofes que acontecem a nível global, dentro da cultura, né, sendo esse novo mundo que surge depois também de caráter universal, mas muitas características que são típicas de literaturas apocalípticas não estão presentes no relato de dilúvio. E aí a gente, quando for falar mais para frente dessas outras características, a gente vai ver que elas estão faltando. Então, sim, tem algumas características, mas não seriam relatos de apocalipse. Eu diria assim que os mitos de dilúvio eles acabaram criando uma categoria muito particular, né? Eles acabaram se especializando em que a gente chama normalmente de mitos de dilúvio, exatamente por causa da similaridade que existe entre a maioria das descrições, né? De elementos muito comuns, que acabou como se você visualizasse como um gênero particular. Não diria que é um gênero, nunca vi nenhum autor defender isso, mas existe uma predominância desse tipo de mito, né, na maioria das culturas. Então, a gente pode dizer que é uma narrativa muito particular, mas que, sim, tem muitas similaridades com o gênero apocalíptico. Né? Aqui, o Martinus de Boé, ele já vai falar de como se fosse um subgênero, né? Ele vai dizer, assim, Apocalipse seria o que se pode chamar de um subgênero de literatura. Pequenas formas literárias contidas em obras literárias maiores, como Daniel ou Segundo Baruch, as quais, enquanto complexos literários, obras, não são apocalipses em si mesmos no sentido estrito. Né? Então, a gente vai encontrar em várias outras obras trechos que têm esses elementos de apocalipse. Né?
E aí, por isso que esse autor prefere chamar o gênero, na verdade, como um subgênero, que estaria contido dentro de outros gêneros, de outras obras, né? É uma forma também de você entender os textos apocalípticos. Quando você toma, por exemplo, o livro de Daniel como base, que vai ser um dos livros que a gente pretende trabalhar com vocês daqui a 2 semanas, Daniel ele segue toda a estrutura de livro profético, né? Ele está enquadrado dentro dos profetas maiores da Bíblia, mas tem determinados capítulos dentro de Daniel que a mudança de paradigma é sensível. Você vê que a lei já está tratando de outro assunto, é profético também, mas é de uma profecia que tem caráter já de viés apocalíptico. E aí, posteriormente, o livro volta à sua narrativa normal, né? A narrativa de profecia mesmo, que já é outra característica. Então, você tem relatos apocalípticos dentro de outros livros da Bíblia, mas que, como o autor colocou aí, como Martins de Boio colocou, eles acabam sendo subgêneros, né, dentro de uma narrativa maior. E aí a gente pode falar de algumas características comuns desses textos. A gente está falando de narrativas apocalípticas de maneira mais geral, né? Antes da gente entrar no texto que a gente vai se debruçar no próximo encontro, a gente está falando um pouco dessas características mais gerais, que podem ser encontradas nesse tipo de literatura, né? Um linguajar esotérico, então você tem um conteúdo que tem uma certa chave de entendimento, né? Ele fala de coisas de uma forma mais misteriosa, digamos assim, por mais que o termo seja revelar, mas ele traz um certo ocultamento também, né? Porque ele traz essa situação, às vezes, de não estar explícito o que o texto quer se referir. Né? É interessante isso porque, por exemplo, quando você pega o Apocalipse bíblico, que é o que a gente vai trabalhar, ele tem essas duas características, né? Ele tem esse linguajar que apresenta uma promessa que vai ser cumprida mais à frente e tudo, mas ao mesmo passo ele fala muitas coisas veladas e diz simplesmente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Aquele que tiver entendimento, entenda. E você fica, tá, e aí? Será que eu estou realmente entendendo bem isso aí? Porque foi isso que o autor jogou. Jogou um linguajar que é esotérico, ou seja, é oculto, é fechado para a pessoa que não tem essa revelação divina dentro de si. Ela precisa ter contato com essa literatura, mas ao mesmo tempo ela precisa ter essa literatura, de certo modo, vamos colocar assim, dentro dela já, revelado pelo Espírito, vamos colocar assim no linguajar cristão, para que ela possa entender aquilo que foi revelado para ela. Lembrando até que é uma literatura que é escrita numa época de perseguição. Então, ela também não pode ser totalmente explícita no que ela quer apresentar, porque isso pode ser utilizado como uma ferramenta, né? Uma ferramenta contra exatamente quem escreveu. Então essa imaginação exacerbada, ela não é no sentido de trazer a imagética, né, e trazer essa fantasia, digamos assim, no seu extremo, né, e são seres monstruosos, são seres com várias cabeças, são seres com proporções gigantescas, exatamente para trazer um sentido simbólico para aquilo. A outra característica, o cumprimento de uma promessa de Deus, né? Então você tem no Apocalipse essa afirmação de um cumprimento que vai acontecer no futuro, né? Então, como eu falei, surge numa época de perseguição, surge numa época que muitas pessoas questionam a fé, então você vai ter aí uma promessa de um cumprimento, né? Uma possibilidade de cumprimento de uma promessa que foi feita anteriormente. No caso do livro de Apocalipse, voltando de novo às cartas às 7 igrejas da Ásia, que é o que abre o livro, né, uma série de epístolas que o autor deve ter escrito para essas igrejas, todas elas terminam com uma ameaça e com uma promessa. Né? Todas elas terminam. Aquele que vencer, aquele que se manter fiel vai receber isso, e aquele que não se manter fiel vai acontecer isso. Então elas têm essa promessa, e tem essa promessa de cumprimento da própria promessa. Né? Ela vai acontecer e você vai receber sim. Naquele dia você vai receber. Isso. O dualismo, né, a batalha entre o bem e o mal, a definição dos papéis, né, dos vilões e daqueles que vão, a divindade que vai ser a redentora e do elemento a qual ela combate. Uhum. A escatologia, será a doutrina que trata do destino final do homem e do mundo, pode apresentar em um discurso profético ou em contexto apocalíptico, né? Então, o Apocalipse sempre traz esse destino do homem.
e o destino do mundo. O que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com os homens e qual é o destino cabido a cada uma das pessoas, principalmente aquelas que seguem os preceitos daquele culto, daquela divindade, e aqueles que não seguem. A diferença mais específica entre um e outro parece ser a característica das profecias. Elas têm caráter mais local, né? Por exemplo, você tem profetas que vão falar de povos, vão falar de nações, enquanto o Apocalipse tem um caráter geral. Aí você está falando de um julgamento, de uma renovação que tem caráter universal, mas ninguém escapa dela. Isso, é outra característica, o universalismo, né? Então, é um acontecimento que vai envolver todas as pessoas, o mundo inteiro, vai envolver todos. Nós temos no texto a punição dos ímpios, que é exatamente para servir como esse alento, né, de aqueles que são ímpios, que não acreditam na divindade, vão ser punidos no final, os justos, os que permanecerem fiéis, vão ser recompensados, né, também outra característica, e o elemento de teleologia. O que é essa teleologia, né? Ela vem de uma expressão grega que a gente traduz, né, a nível mitológico, a nível religioso, como você tem uma história, uma finalidade. A gente tem uma finalidade para a história, né? Ou seja, a história começa a se estabelecer, no caso da Bíblia, né? Mas a gente já fez uma paráfrase com outras mitologias. No caso da Bíblia, a partir da queda do homem, você tem o estabelecimento da história, né? A humanidade já toma conta do planeta e vai desenvolvendo a sua sociedade, né? E chega um determinado momento que a sociedade já vai acabar. Ela cumpriu o seu propósito, né, dentro do plano divino, ou seja, parte do pressuposto de que Deus, de que a divindade já tem um plano para a humanidade, que esse plano ele acontece no decorrer da história e que quando esse plano se encerra, a história acaba. Acabou a história, você tem a aniquilação do mundo e o começo do novo mundo. No livro de Apocalipse isso aparece pelo menos 2 vezes. Você vai ter uma citação onde os santos eles pedem a Deus que se execute um juízo sobre o mundo, né, e Deus diz que não pode executar o juízo naquele momento porque a quantidade de pessoas que devem morrer por causa dele não chegou no número adequado para que esse julgamento ocorra. E mais para frente tem outra menção a anjos que estavam aprisionados para aquele momento. E é engraçado porque o autor é muito específico. Ele diz: esses anjos estiveram aprisionados para atuarem nesse dia, nessa hora, nesse mês e nesse ano. Então você tem um plano que foi traçado aí e a história tem que culminar nesse plano. Não tem para onde correr. Né? Tudo que aconteceu na história é conduzindo a esse fim. É um pensamento realmente fatalista. Não tem para onde você correr. Qualquer decisão que for tomada não vai adiar esse momento. Ele vai chegar. Né? Aí a gente tem uma certa classificação nesses textos apocalípticos que eu encontrei em alguns autores, né? Eles fazem uma grande divisão em 2 grandes grupos, né? Os textos seriam ditos, entre aspas, históricos, né? Ou seja, ele tem uma inspeção histórica, ele tem uma proposição de mostrar os acontecimentos, né, o que vão ocorrer e que estão ocorrendo, mas normalmente esses textos do tipo 1, eles são textos que não tem nenhuma viagem, a pessoa que narra, ele narra porque ele teve um contato através de um sonho, ou ele teve uma epifania, ou ele se encontrou com um anjo e o anjo revelou isso para ele, ou ele teve uma visão, uma revelação, né? Então, são outras circunstâncias que não a transposição, a transportação da pessoa para um outro local, né? Esses são o que a gente considera do tipo 1. E essa revelação, ela pode ser uma profecia ex-evento, né, que é uma profecia que é feita depois do evento acontecer, e na maioria das vezes vai ter essa predição escatológica, de apresentar o destino do homem, né? O segundo tipo, que são chamados cósmicos, ele tem essa viagem, ou a pessoa que tem contato com essa narrativa, ela é transportada, ela é levada para algum lugar, ela é arrebatada, né? Ela sai do seu lugar comum e é levada para um outro mundo. Ela também tem a expressão histórica, ela busca trazer essa descrição dos acontecimentos, ela também traz os fenômenos cósmicos, né, como o universo todo se comporta nessa situação, e na maioria das vezes vai trazer a sorte ou o destino após a morte, né, o que vai acontecer depois da morte. Então, a principal característica dessa história é a transportação do indivíduo, e essa narrativa vai vir através de uma revelação. Então, ele é levado para um outro mundo, e nesse outro mundo ele vai vislumbrar
os eventos que ele vai narrar na história dele. No caso do Apocalipse, aí, quando a gente for trabalhar aí, a gente vai ver que ele se encaixa no tipo 2. É o tipo cósmico, porque João, o autor, né, o pertence ao autor, ele disse que ele foi, quando ele estava na ilha de Patmos, ele recebeu essa revelação e foi levado. Né? Então, esse caráter cósmico. Exato. E aí, dentro de cada um desses tipos, a gente ainda poderia dividir, se a gente quisesse, em mais 3 subtipos, né? Que os autores vão classificar como aquelas histórias que têm os pormenores históricos, a crise escatológica e a escatologia política / cósmica. Então, ele tem uma apresentação das idades, dos períodos cronológicos e de todo o destino do homem. Vai ter textos que não vai ter a questão dos elementos históricos, então ele se atém apenas a apresentar o destino final e como esse destino final vai acontecer. Ele não pretende falar sobre esses acontecimentos, esses períodos cronológicos. Ele vai se concentrar principalmente na escatologia, nesse destino final. E ainda tem um terceiro tipo, que ele é o que os autores chamam de escatologia pessoal. É uma demonstração do fim dos tempos, mas é uma demonstração pautada no indivíduo para quem a revelação aconteceu. Né? Então, se a gente quiser usar uma classificação, quiser organizar esses textos, a classificação mais abrangente que eu encontrei foi essa, né, de dividir nesses 2 tipos, e dentro de cada um desses tipos subdividir, principalmente nessa questão da apresentação desses acontecimentos históricos, a não apresentação desses acontecimentos históricos e se até uma escatologia, digamos, universal, ou uma escatologia muito específica, pessoal, de um determinado personagem. Show. E aí, eu botei só como exemplo alguns textos e a classificação deles, certo? Alguns desses textos a gente vai abordar no terceiro encontro, tá? Obviamente, a gente não vai abordar todos, porque são muitos. A gente vai escolher alguns para trabalhar, mas é só para caso vocês queiram, depois a gente pode mandar os slides para vocês queiram um registro, né, desses textos, a gente fez essa tabelazinha aí. Então, a gente tem aqui os históricos, né, aqueles que não têm essa viagem para o outro mundo, né, dividido nas subseções, né, com os elementos históricos, sem os elementos históricos e a escatologia pessoal. E os textos cósmicos, alguns, não estão todos aqui, eu tive que fazer um recorte, porque eram muitos, né, também nas suas divisões, nas suas subdivisões. E aí é só a título de curiosidade mesmo, a gente vai pegar alguns desses textos e trabalhar melhor no terceiro dia. Né? Lembrando de novo que a gente não vai poder trabalhar com todos, mas a gente vai pegar os mais significativos, digamos assim. Certo? Aí aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conteúdos comuns desses textos. Lembrando que a gente está falando aí de uma literatura apocalíptica mais geral. A gente não está focado especificamente no texto do Apocalipse, né, agora. Agora a gente está nesse caráter mais geral, tá? Então, você vai ter uma transcendência, então você vai apresentar, esses textos vão apresentar esses aspectos que estão além do plano material, né, que estão acima do plano, do mundo conhecido, né? Ele vai trazer esses elementos mitológicos, principalmente esses elementos simbólicos, os vários seres, monstros que vão surgir, eles têm um simbolismo, um significado aí mitológico bem marcante, que é o que a gente pretende trabalhar no dia 2, né, na próxima sexta-feira. Ele vai trabalhar com visões cosmológicas, né, vai mostrar o cosmos e principalmente os efeitos, né, desse fim das coisas no cosmos. Uma visão pessimista da realidade, ou seja, uma visão que mostra a realidade num aspecto pessimista e após essa realidade, o sentido otimista do texto, né? Normalmente o texto apocalíptico, ele traz a realidade pessimista, a realidade que a pessoa sofre, e depois uma realidade onde a pessoa tem uma redenção. Né? Então, essa visão pessimista da realidade, ela vai acontecer. Os acontecimentos atuais são acontecimentos vistos de uma forma pessimista, até porque são textos de um povo que está em perseguição, em dificuldade, em algum tipo de conflito. Né? A gente vai ter esse dualismo bem marcado, né, a figura da divindade como sendo esse aspecto do bem, e a figura de um antagonista com o qual essa divindade vai lutar e vai derrotar no final, e que vai trazer
esse sentido e essa personificação do mal. A divisão do tempo em períodos, né? A gente tem, ou de forma explícita ou de forma implícita, nos apocalipses, uma descrição das eras, ou de ciclos, né? Ou de momentos da história. Então, vai ter essa definição desses períodos e uma divisão, inclusive, dos próprios acontecimentos do apocalipse pode também ser dividido em períodos. É muito forte a questão da numerologia, né? A gente vai encontrar, por exemplo, no Apocalipse que a gente vai trabalhar, uma predominância do número 7, ou uma marcação muito forte com o número 4, o número 6, o número, a metade de 7, que seria 3,5, né? E aí vai outros números também, né? 10, o número 10 também já aparece muito. E todos esses números têm um sentido simbólico, né? Existe um porquê de ser 10, de ser 7, de ser 3, e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso no próximo encontro. Se prepare que essa parte aí é muita viagem mesmo. O aspecto esotérico, que a gente já comentou, né, anteriormente, a fonte do mal no universo, né, mostrando todos os motivos e os porquês desse mal, e que esse mal vai ser derrotado. A vida depois da morte, então essa promessa de vida depois da morte e a recompensa depois da morte. O julgamento das almas, né, tanto das almas que seguem como das almas que não seguem aquela divindade. A felicidade eterna depois desse período de provação. Uma característica muito forte também desses textos é a repetição, né? Inclusive tem alguns autores que defendem que os textos apocalípticos se repetem muito porque eles foram criados para serem recitados, né? Para serem apresentados de forma oral para um determinado povo, um determinado grupo, um determinado tipo de ritual. Então, essa oralidade, normalmente, ela pede uma repetição para que você marque, que você consiga fazer com que as pessoas memorizem, né, os principais elementos. Quando você pensa, por exemplo, no caso do Apocalipse que nós vamos trabalhar, isso fica muito flagrante quando a gente toma como base que ele é escrito inicialmente, como eu já falei aqui anteriormente, para 7 igrejas que existiam na Ásia. Então, o Apocalipse foi escrito para essas igrejas, ele deveria ser lido para essas igrejas, né? Então, isso que o Ney falou e reforça esse caráter da oralidade do Apocalipse. Afinal, a gente está falando de uma época que muita gente não sabia, inclusive, ler, né? Constantino, que vai ser o imperador que vai tomar o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ele é um exemplo disso, ele não sabia ler, né? Então, muitas pessoas da época não sabiam ler, tinham que ter contato com essa literatura através da oralidade, então, essa característica de repetição. Outra probabilidade, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar do autor do Apocalipse, é de que seja uma junção de vários textos que foram unidos, e por isso você tem esse caráter repetitivo. Outra característica comum também é o testamento do herói, né? O que é isso? Normalmente, aquele que escreve, ele escreve como se fosse a contribuição dele para o mundo, o que ele deixa depois de morrer, né? Então, é como se ele fosse embora, morresse, deixasse para o mundo o seu testamento das coisas que virão. A gente vê, por exemplo, na mitologia grega, é muito comum você ter esse tipo de visão nas pessoas que estão morrendo, né? Na Ilíada a gente percebe isso, alguns personagens que estão à beira da morte, eles vaticinam, eles falam acontecimentos futuros, eles falam para um determinado herói como é que vai ser a morte dele, eles falam como é que vai ser o desfecho de alguma coisa, e aí, pensando nesse sentido, esse testamento do herói teria esse significado, né, da narrativa ser descrita por alguém que deixa esse testamento para as pessoas terem essa, conhecerem aquilo que ele visualizou antes de morrer. Fazendo um paralelo de uma leitura apocalíptica, que não é bem apocalíptica, mas tem características, né? Existe um historiador das religiões romanas chamado Mircea Eliade. E num dos livros dele, chamado O Mito do Eterno Retorno, Eliade diz que mesmo crenças que aparentemente são ateísticas, na realidade elas podem ter estruturas religiosas dentro das suas profissões de afirmações em relação ao mundo, né? Tomando, por exemplo, como base de um escrito ateu, na visão de Eliade, né? Os escritos de Karl Marx, ele vai dizer, Marx ele tenta fazer uma escritura que põe a religião de lado, né? Em vários escritos dele, ele tenta colocar a religião de lado,
Mas a visão que ele tem mais para frente, de cumprimento da história, quando o comunismo chega, é uma religião que se aproxima de uma visão apocalíptica, porque tem essa noção de paz venturosa depois dos acontecimentos, da humanidade voltar a um estado de ligação razoável com a natureza e tudo. Então, ele vai dizer, mesmo em escritos que aparentemente não têm viés religioso, a gente pode detectar características religiosas, sim. E outro elemento comum também são os sonhos e as visões, né? Como a gente também já comentou quando estava falando dos tipos. Agora, focando especificamente no livro que a gente vai abordar no nosso próximo encontro, né? O Apocalipse de João. Ele seria o último livro a ser escrito, o livro da Bíblia, a Bíblia canônica, né? E ele foi escrito em grego koiné. Né? A gente tem o entendimento, às vezes, de que a Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico, e etc., mas isso é mais forte o Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento tem essa característica, mas o Novo Testamento não. Ele foi escrito em grego. A língua franca que se usava na Palestina, além do latim, era o grego, e o grego muito mais, inclusive, do que o latim na Palestina, porque já havia passado por um grande período de dominação sobre o Império Alexandrino, né? E sobre os impérios, as dinastias que vieram depois da morte de Alexandre. Então, devido ao helenismo, o grego era muito mais falado naquelas regiões, inclusive, para documentos formais do que o próprio latim. Isso, inclusive a gente está tendo agora, está saindo, né, a tradução da Septuaginta, que é a Bíblia escrita em grego, ela está sendo traduzida pelo professor Frederico Lourenço, lá de Portugal, e está sendo lançado agora, né, vão ser 6 volumes, já foram lançados 3 volumes, inclusive o Apocalipse já saiu, né, já saiu, o Novo Testamento já saiu ele todo, e agora ele está lançando o Antigo Testamento. E sobre esse período, né, essa época em que ele teria sido escrito, não se sabe exatamente quando foi, né, o senso comum é que teria sido escrito no fim do reinado de Domiciano, né, segundo, inclusive, um autor da época, né, mais antigo, Irineu, e aí isso seria por volta de 96 da era cristã, né. E aí os autores vão defender que, com certeza, vai ser, que é posterior à morte de Nero, porque existem determinados momentos em que há uma referência, uma relação a esse fato, né? Nero morre em 68, então ele com certeza teria sido escrito, com certeza não, né? Provavelmente teria sido escrito depois disso, e também seria posterior à destruição do Templo de Jerusalém, porque tem trechos também que remetem ou que fazem alusão a esse acontecimento, que foi em 70. Né? Então, aí... desculpa. Não, isso é interessante porque essa relação dos apocalipses com o tempo, ela fica clara tanto como o Ney já falou, né, por indicativos que aparecem no Apocalipse, como por eventos históricos anteriores, inclusive à invasão do templo e à destruição do templo pelo general Tito, que aconteceu no período pré-macabaico, né? Então, por exemplo, quando ele falou de Antíoco Epifânio, né, que você vai ter vários escritos apocalípticos que vão surgir naquele período devido a isso, foi porque Antíoco, ele invadiu o templo judaico na Palestina e realizou várias cerimônias ali que, na visão dos judeus, estavam profanando o templo. Então, essa profanação do templo ela foi vista no período macabaico, vai ser vista quando Tito destrói Jerusalém, né, que o templo aí vai ser profanado novamente, e isso vai aparecer no Apocalipse. Vai aparecer essa profanação do templo, que sempre vai ser tomada como referência de coisas que indicam um certo juízo que vai acontecer sobre o mundo devido a esse desrespeito ao Deus. Né? E aí esse texto, né, ele já foi buscado por muitas pessoas, uma tentativa de encontrar os acontecimentos históricos criptografados dentro dele, né, a gente tem vários autores que tentam fazer essa interpretação e esse sentido do que existe de escondido dentro desse texto, né, a gente vai ver já que existem vários tipos de interpretação para o Apocalipse, um deles é esse, né, a busca desses acontecimentos criptografados dentro da obra. O Johann Gottfried vai dizer um livro sobre o Apocalipse, né? Um livro que durante milhares de anos instiga o coração, desperta a alma e não deixa nem amigo nem inimigo indiferente. E dificilmente tem um amigo ou inimigo comedido. Em tal livro deve haver algo de substancial. Digam o que disserem. Né? Então ele vai dizer que para além de você ter um texto
que talvez tenha escrito os acontecimentos vindouros, que é uma previsão, digamos assim, de acontecimentos, ou que é um texto que traz um simbolismo, que traz um ensinamento por trás, né? Ou um texto que pode ser interpretado de uma forma mais simbólica, referenciando até um contexto psicológico, digamos, independente disso, ele é uma obra que nos chama a atenção. Né? É uma obra que nos move de alguma forma, é uma obra que nos remete a um pensamento, a algum tipo de reflexão. E a importância, talvez, dele esteja mais nisso do que em qualquer outra coisa. Falando agora sobre o aspecto psicológico, né? Talvez esse tipo de literatura ecoe dentro de nós, porque você está lidando com mitos que dialogam com os arquétipos que nós temos, né? Segundo Jung. Né? Então, você vai ter essa coisa externa reverberando dentro da gente, porque foi feito segundo os padrões que nós costumamos pensar, isso na visão da psicologia analítica. Né? E aí vamos falar um pouco de João, né? Quem é esse João que seria o escritor do texto, do Apocalipse? Muitas pessoas dão a autoria, né, ao discípulo, né? Ele seria um dos discípulos, os discípulos do filho de Zebedeu. O Justino Martin é um dos autores que defende que esse João é o João, o discípulo de Jesus, né? Na obra, ele se identifica como João, a gente vai encontrar a referência dele, né, de se dizendo João, e ele diz que é um seguidor de Jesus, mas ele não diz que é um discípulo. Né? E algumas pessoas questionam se é realmente por causa de algumas inconsistências, digamos assim, do texto do Apocalipse com outros textos que são acreditados ao discípulo, ao João discípulo mesmo. Né? Já tem outros autores que vão dizer que pessoas de uma época muito próxima dessa época que foi escrito, né, em torno de 100, né, do ano 100 da era cristã, pessoas afirmaram em textos que era o discípulo. Então, se eram pessoas que estavam muito próximos ali da época em que o texto foi escrito, estão dizendo que é porque deve ser. Né? Mas, no final, a gente não tem como ter certeza dessa veracidade, até porque os outros textos atribuídos a João também têm seus questionamentos sobre a veracidade de ser ou não a obra dele, né, escrito por ele. Isso é uma problemática dentro do cristianismo, né? Eu não sei se no slide mais para frente a gente vai comentar isso, mas se não for, eu vou comentar logo, que aí depois, se tiver, a gente vai e pula. Mas, tipo, os cristãos primitivos, isso um dos historiadores da igreja, né, o principal, não o primeiro, né, o Eusébio de Cesareia, vai levantar isso. Os cristãos primitivos existia dúvida sobre se seria João, o discípulo, realmente quem escreveu o Apocalipse, né? Ele vai dizer que existia essas disputas já, né, na História Eclesiástica, que é um livro dele, ele vai dizer que já existia essa disputa sobre a autenticidade ou não do livro, se teria sido realmente João que escreveu, se teria sido o presbítero João, né, uma coisa que o Eusébio de Cesareia levanta. Isso no século IV depois de Cristo, né? E na Reforma Protestante, Lutero ele traz de volta esse questionamento, né? Lutero ele vai criticar pelo menos 4 livros da Bíblia canônica: protestante, católica e ortodoxa, né? Nós temos a Epístola de Tiago, a Epístola de Judas, o livro de Hebreus e o Apocalipse, né? Lutero ele vai questionar, que ele vai dizer, na antiguidade se questionava a autenticidade desses livros, se esses livros realmente deveriam entrar no cânon, né? O concílio mais para frente, o sínodo de Hipona, vai estabelecer que o cânon é esse mesmo, que esses livros estão presentes, mas na reforma Lutero ele questionou a validade desses livros e ele manteve porque muitos partidários dele eram a favor da manutenção dos livros. Então Lutero colocou esses livros sob caráter de disputa, né? Ele está dizendo, esses livros aqui a gente está cogitando descobrir realmente se eles são inspirados ou não. E na Bíblia luterana, principalmente a de publicação alemã, esses livros aparecem por último. É tipo assim, eu não sei se esses livros são, então a gente vai e bota aqui por último, porque se for, tá aqui, né? E se não for, fica aqui como literatura para quem quiser ler depois, que lê o canônico. Né? Então, há essa dúvida se também seria o mesmo que escreveu o Evangelho, também tem essa dúvida, né? Se esse João é o mesmo João que escreveu o Evangelho e se é o discípulo, o presbítero João, que o Glauco já falou, né? Esse autor, Gaio, do século III, ele vai dizer que quem escreveu foi um sujeito chamado Cerinto, que teria escrito o Apocalipse, então já faz totalmente um raciocínio separado da figura do João, né? Outros vão defender que seria um profeta dos primórdios do cristianismo, que não seria especificamente João, mas seria um dos profetas que
que existiam naquela época, né? Tem outro autor que vai dizer que, independente de quem seja, ele é alguém que era uma pessoa reconhecível entre o público, porque ele fala com as igrejas, né, com todas nas cartas que ele escreve, ele fala de uma forma que aparentemente as pessoas que recebiam aquelas cartas iam saber quem era ele, né? Então, independente de quem ele seja, ele era alguém conhecido por todas aquelas igrejas, porque ele vai se referir a essas igrejas com um certo grau de conhecimento. Então, a gente pode pressupor que era alguém que, na época, era alguém público, alguém que era reconhecido por essas igrejas, né? Sem falar que o nome João, na Palestina, naquele momento, né, variante do nome João, que a gente traduz para o português como João, era um nome que era bastante comum na época, né? Então... Exato. E lembrando também que, como é um escrito de um período de perseguição, pode haver aí também na intenção na figura da pessoa que escreve de se ocultar, né? De usar um pseudônimo, exatamente para não ter essa identificação de quem realmente escreveu, né? Já tem outros autores que vão fazer essa atribuição a um judeu, um seguidor de Jesus, né, nativo da Palestina, né, sem especificar exatamente quem seria essa pessoa. E aí o texto teria sido escrito nesta ilhazinha, né, que está um marcadorzinho vermelho, que é a ilha de Patmos, na Grécia, né? A gente pode ver aqui Atenas, por exemplo, aqui, né? Esmirna para cá, e a ilha de Patmos seria essa ilhazinha pequenininha aqui. Se a gente for ver no mapa, tem lá uma caverna, que é dito que foi o local onde se escreveu o Apocalipse. Obviamente, eles falam isso como um sentido mais alegórico, né? Como se fosse um local de visitação para você ir, para você fazer uma reflexão, né? Para você ter essa proximidade. Obviamente, eles não sabem se foi escrito aí, mas é aceito como um local onde teria havido a escrita do texto, né? Um mapinha para a gente conhecer melhor. João estava exilado em Patmos, na verdade ele estava como prisioneiro, né? Patmos era usado pelo Império Romano como uma ilha que também era uma colônia penal, né? Então, os considerados inimigos do Império, e os cristãos eram muito considerados inimigos do Império porque eles negavam o culto ao imperador, que havia sido estabelecido, né? Eles compulsoriamente poderiam ser executados ou poderiam ser exilados para realizar trabalhos forçados, e foi o que provavelmente aconteceu com João, né? Ele estava exilado na ilha de Patmos, cumprindo pena de prisão, literalmente. Isso, aí um dos motivos também de questionamento sobre isso é porque, segundo alguns estudiosos, eles falam que não existe nenhum documento que comprove que a ilha de Patmos era usada como um local de prisão, um local de exílio, né? Não se tem nenhum documento que comprovasse isso. Então, a gente sabe dessa situação de que o João teria sido exilado, né? Teria sido mandado para essa ilha para cumprir essa pena, mas não se tem nenhum documento que comprove que a ilha de Patmos era utilizada para esse fim. Então, você não pode nem dizer que sim, nem dizer que não, né? Mas você não tem esse registro. Aí, alguns dos propósitos dessa obra, né? Serviria para estimular os cristãos a se verem em conflito com círculos mais amplos da sociedade. Então, exatamente para questionar uma determinada comportamento social de um grupo, que era o grupo perseguidor, né? E fazer com que os cristãos tivessem essa consciência de não relacionamento com esse aspecto perseguidor, né? É interessante porque isso acontece em 6 das 7 cartas. Tem uma carta que você não vai ver esse conflito, que vai ser a carta escrita à igreja de Sardes, mas justamente por não haver esse conflito, o autor chama atenção. Ele diz, se você não está tendo conflito com o pessoal da época, tem alguma coisa errada em você. Então, ele até fala, né, você tem que voltar às obras que você praticava antes, ao seu primeiro amor, para fazer a coisa certa. E se você não está tendo conflito, alguma coisa está errada. Outro propósito também seria demonizar as práticas de interação social, política e religiosa com o Império Romano, que era aquele elemento que estava em conflito e em perseguição, né, perseguindo os cristãos.
Principalmente como uma mensagem de esperança escatológica, então essa esperança no fim, né, principalmente por causa desse questionamento do porquê que o povo de Deus estava passando por aquele sofrimento, né? Então aí você tem essa mensagem de uma esperança futura. E uma resposta para essa situação do presente, o presente do autor, né, o presente de quem escreveu. Por que nós estamos passando por isso? E aí o Apocalipse vai apresentar esses porquês, né, de provação, de um momento de provação, de um momento de aparentemente vitória do povo ímpio, mas que, na verdade, vai ter uma recompensa, uma não recompensa no futuro. E aqueles que se permanecerem fiéis é que vão ter a sua verdadeira recompensa. Uma coisa que acontece muito no livro de Apocalipse, isso dá um nó em quem está lendo, é porque você tem sempre referências que voltam no tempo, né? Você tem um certo caminho que é sempre circular, então você vai ter eventos tanto do começo da história como do fim da história sempre misturados, né? A intenção do autor parece ser o quê? Justificar que esse momento presente que você está passando aí faz parte da história e também que essa história até um começo e vai ter um final, né? Então não é uma coisa aleatória que está acontecendo, né? Aí, falando um pouquinho das interpretações, a gente tem 3 grandes grupos de tipos de interpretações diferentes que a gente vai encontrar na Bíblia, tá? A primeira, que normalmente a gente chama de teológica espiritual, é aquela interpretação que vai se debruçar na leitura do Apocalipse e buscar dentro dele uma mensagem espiritual, né? Então, as pessoas dessa linha, elas acreditam que o texto não traz uma interpretação da história, não traz um elenco de acontecimentos futuros, ou presentes, ou passados, quer que seja, mas sim ele traz uma mensagem, ele tem um sentido mais espiritual. Então, as pessoas olham para esse texto de uma forma alegórica, dá um tratamento alegórico, de entender o que são aqueles símbolos contidos no texto, o que esses símbolos representam, e que mensagem esses símbolos querem passar, né? Alguns autores vão entender que o Apocalipse traz uma revelação sobre o verdadeiro sentido das Escrituras, então é o grande motivo de por que as Escrituras existem e por que elas devem ser seguidas, elas devem ser estudadas, né? Tem uma proposta de recapitulação, em alguns casos, de trazer acontecimentos passados para elencar nesses acontecimentos algum tipo de mensagem, algum tipo de aprendizado. Né? Deixa eu ver aqui, escreveu. A Dani está lembrando o In Media Res, né, da Odisseia, que é sempre a história... Eu não, é o Marco. Foi mal. Lembrando que o In Media Res é uma característica da epopeia, né, que a história começa no meio, né? A epopeia começa no meio da história e você vai ter depois um momento que você se volta para o passado para apresentar os acontecimentos do passado e depois um momento que ele vai mostrar os acontecimentos do futuro, né? Do fim da história. Exatamente. Então, seria um texto de aplicação moral e teológica, né? Então, o principal elemento do Apocalipse seria as lições morais, as características morais e teológicas que a obra traz, né? Então, seria uma profecia do sofrimento e esperança, de trazer essa promessa dessa esperança do alívio do sofrimento no futuro, né? Que os eventos não são literais, ou se tem elementos literais, eles são mesclados com elementos figurativos. Exatamente por a gente não saber o que é literal e o que é figurativo, eu não tenho como dizer, não tem como fazer essa separação, então não vale a pena eu perder tempo tentando entender o que é literal e o que é figurativo, porque eu não tenho como ter um critério para separar, né? Isso que esses estudiosos dessa linha, o que eles abordam, o que eles entendem. Então, eles acham que não dá para você descobrir quais são os acontecimentos históricos que estão ali, então não vale a pena você perder tempo com isso, vale mais a pena você estudar como uma obra espiritual, uma obra que traz uma mensagem, que traz um sentido para a vida. O outro tipo a gente chama de teológica histórico-profética, né? Que aí vai ser um texto que traz profecias de eventos específicos. Então, a gente vai ter vários estudiosos que vão tentar
decifrar dentro dessa obra acontecimentos históricos ou situações acontecidas, né? Acontecidas ou que poderiam acontecer. E aí tem alguns exemplos aqui no slide que eu coloquei, né? Primeiro, uma ideia do milênio literal, né? Quando a Bíblia fala de milênios, de 1000 anos, alguns estudiosos vão entender esse tempo como tempo literal, que vai realmente ter esse período de 1000 anos, né? Outra marca, né, de interpretação, que a narrativa da mulher e o dragão que tem no Apocalipse seria a representação do conflito da igreja com o Império Romano, através da figura do Gregório VII e o Henrique IV. Outros vão dizer que no Apocalipse está descrito toda a história desde Adão até o Concílio de Nicéia, né? Então você teria os acontecimentos históricos aí sendo apontados. Lembrando que o Concílio de Nicéia é quando o cristianismo vai se tornar religião realmente oficial de Roma, né? Foi um concílio que foi presidido inclusive por Constantino, apesar dele não ter voltado, né? Porque não tinha como, mas ele presidiu esse concílio. E entre as características legais do Concílio de Nicéia é que nele você vai ter a afirmação de que Jesus é Deus. Então, até o Concílio de Nicéia existia a disputa se Jesus era Deus ou não. A lei aqui está falando perguntando, mas nesse tempo o calendário não teria outra configuração? Para alguns pesquisadores, sim, né? Inclusive, alguns pesquisadores vão fazer interpretações de que o milênio, que os dias que são descritos no Apocalipse teriam outra temporalidade, né? Inclusive, tem alguns estudiosos que até arriscam dizer que temporalidade é essa, mas tem outros que afirmam que não, que é o tempo mesmo conhecido. Inclusive, você vai ter algumas profissões de fé cristãs, como, por exemplo, os Adventistas do Sétimo Dia, e os Testemunhos de Jeová, que eles vão fazer uma interpretação literal desse período de tempo dentro do Apocalipse, e eles vão dizer que muita coisa do Apocalipse ou já aconteceu ou está acontecendo. Então, baseado nessa interpretação literal, eles vão fazer essa medição de tempo para tentar chegar próximo dos eventos. Exato. Já tem alguns que vai dizer que encontrou uma chave de interpretação por inspiração divina, então é como se fosse também uma espécie de epifania, né? E aí ele vai trabalhar com essa chave de interpretação para entender o Apocalipse. Outros vão defender que no Apocalipse está descrito eventos importantes da história da igreja, ou passados ou vindouros, né? Outro já vai ter uma leitura mais linear dos acontecimentos, porque tem alguns estudiosos que vão interpretar que os acontecimentos do Apocalipse, eles não estão colocados de forma cronológica. Então, a gente tem momentos, situações que podem estar representando uma situação do passado e situações que podem estar representando coisas do futuro, coisas do presente. E que esses fatos não estão organizados cronologicamente. Né? Já outros defendem que não, que sim estão colocados de forma cronológica. Inclusive tem essa linha de interpretação, que é o dispensacionalismo, que vai fazer essa interpretação literal que o Glauco estava falando, né? De que tudo que está lá é literal e vai acontecer de forma literal. Inclusive, tem uma obra que é aquele Deixados para Trás, né? Que é um conjunto de livros que faz exatamente uma narrativa em cima desses acontecimentos literais, né? Como se os acontecimentos do Apocalipse fossem literais, fossem acontecer exatamente como estão descritos, e tem essa obra, né, essa série de livros que vão dizer como seria, né, isso acontecendo. Apesar dessa divisão estar bem amarrada, a gente vai ver várias doutrinas aliás, várias confissões de fé que vão fazer uma misturada das duas, né? Então você vai ter determinadas interpretações que vão seguir tanto a visão histórica profética como a anterior que a gente já mencionou. Em determinados momentos você vai entender que isso é melhor assim, e outros momentos que é melhor assado. Varia muito conforme cada caso. Exato. E a gente tem uma terceira abordagem, né, de interpretação, que é chamada de criticismo histórico, que vai tentar buscar as histórias verdadeiras por trás dessas narrativas, né? Então, por mais que você não possa ou não tenha como dar indícios de que o que está escrito, ele está escrito acontecimentos que vão acontecer ou que já aconteceram, existe uma origem desse texto, existe uma tentativa de entender de onde surgiu esse texto, né?
E aí vai ser dividido principalmente em a forma como ele é escrito e a comparação dessa forma com outros textos, ou a maneira como ele é escrito. Aí você vai ter autores que vão se debruçar no tipo de grego que foi utilizado, no tipo de expressão que foi utilizado, no tipo de palavra que foi utilizada para representar um determinado elemento, ou uma determinada circunstância, e aí vai ter essa interpretação para tentar entender o contexto que essa obra foi escrita e quais são as referências, né, dessa obra. Então, procurar que documentos hipotéticos teriam dado origem a esse texto. E aí a gente tem três grandes teorias dentro desse tipo de interpretação, né? A teoria de que o Apocalipse seria uma combinação de textos, né? Então, 2 ou 3, né? Eu já li autores que vão dizer que existem bem marcado 3 livros, né? Como se fossem 3 obras que foram condensadas em uma só. Já tem outros que vão dizer que são 2, né? Essa é a teoria da compilação, que teria se pegado textos e compilado esses textos e unificados num texto só. Inclusive, alguns autores vão justificar algumas inconsistências na narrativa, vão ser justificadas por causa dessa amarração, né? Dessa conexão que foi feita entre os textos, e aí, por causa disso, há alguma descontinuidade na narrativa por causa disso. Tem outra teoria que vai trabalhar com a ideia de revisão, ou seja, era um texto que não era esse que nós temos hoje, mas ele passou por um processo de revisão, um processo de reescrita e de ressignificação de algumas coisas, e aí vai se tentar descobrir como seria esse texto original. E a terceira teoria, que são teorias que é chamada de fragmentação, que seria, na verdade, em vez de livros completos, seriam fragmentos de livros que teriam sido mesclados para compor essa obra. Né? No caso do cristianismo como um todo, nenhum dos 3 seria novidade, né? Você vai ter livros da Bíblia que boa parte deles vão ter esses 3 tipos de formulação, né? De você inclusive fragmentários, ou você sofrer uma censura do texto e ser modificado dependendo de quem está no comando, e assim vai. Inclusive vai ter pessoas que defendem que, na verdade, o livro seria exatamente uma combinação dessas 3 coisas, né? Então teriam partes que veio de um livro completo, teriam partes que teriam sido ressignificadas e reescritas, e teriam partes que teriam sido fragmentos incorporados de outras obras. Então, você pode até pensar na unificação dessas três teorias. Né? Para vocês terem ideia de como a teoria da revisão era forte na Antiguidade, muitos textos do Israel pré-exílio, que é aquele que eu falei para vocês que tinha uma série de crenças que foi modificado no pós-exílio, muitos textos deles foram perdidos. Entendeu? Porque pela revisão o pessoal realmente destruiu os livros, para que ninguém tivesse acesso posterior a eles. Então tudo que poderia ecoar daqueles livros ainda, eles tentavam limar ao máximo, né? Obviamente que quando você vai fazer uma investigação usando o método crítico histórico, você vai identificar que esses textos ali sofreram uma modificação, sofreram uma censura, mas os textos, muitos deles originais que haviam sido preservados, eles foram destruídos, para que a população não tivesse a volta a essas crenças anteriores. Aí, só para finalizar o nosso assunto, a gente vai apresentar aqui algumas formas da gente entender, algumas formas que alguns autores entendem como se fosse uma divisão da obra em seções, né? Em seções ou em subtemas, uma maneira de tentar ordenar esses elementos do Apocalipse. Então, a gente tem esse autor, o Bebe, que ele vai dividir em 7 seções, né? E que ele vai titular, a primeira seção é 7 igrejas, que são as cartas, né? Em segundo lugar, os 7 selos, que é a abertura dos selos. O terceiro, as 7 trombetas, né? Que é das anunciações que vão ter. O quarto, as alegrias e as tribulações, que a humanidade vai passar. No quinto, as 7 pragas. No sexto, o julgamento da Grande Babilônia. E os últimos 2 livros, seria a Jerusalém Celestial, a descrição da nova terra e do novo mundo, né? Essa divisão. O Bebe, ele tem uma visão mais da primeira linha, né? Da linha espiritual. Então, ele vai buscar nessas seções o sentido espiritual, o sentido moral que a obra quer trabalhar. O Joaquim de Fiore, ele também vai fazer uma divisão em 7, né? De 7 seções, e ele já tem uma visão mais de cronológica, né? Então, ele divide como se fosse 7 grandes momentos.
da obra do Apocalipse, distribuídos nesses títulos, né? As 7 gerações e a luta dos apóstolos contra a sinagoga. Então, ele vai dizer que as 7 igrejas, na verdade, representam 7 momentos das gerações dos cristãos e como eles lutaram, né? Como esses apóstolos lutaram contra os infiéis, digamos assim. Depois, a luta dos mártires contra as perseguições. Uma terceira seção que fala da luta da igreja contra os hereges até Constantino, então aí teria essa marca histórica, né? O quarto, da luta das ordens monásticas contra o Islã. O quinto, o conflito da igreja de Roma e o Sacro Império. O sexto, a luta dos homens espirituais. E o último livro, que seria o aprisionamento de Satanás e a libertação da igreja. E aí, aqui tá errado, é até o 22. Tá? É do 20 ao 22, eu errei. Depois eu vou ajeitar. E a última, que é do Leandro Antônio de Lima, que ele já tem uma visão crítica histórica e literária também. E ele marca muito uma característica do Apocalipse com o número 7. Né? O 7, ele é tanto recorrente na obra como um número que aparece explícito, como 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, etc., como ele também se apresenta de forma implícita. Ele vai dizer que tem 7 bem-aventuranças na obra, que tem 7 momentos em que Deus é chamado de Todo-Poderoso. Então, ele vai pautar muito esse surgimento do 7. E ele faz também uma organização da narrativa do Apocalipse em 7 sessões, usando o número 7 como marca, né, para representar cada uma dessas sessões. Então, a primeira sessão seria Cristo e os 7 candeeiros, que é os 3 primeiros capítulos. O Cordeiro e os 7 selos, nos próximos capítulos. A terceira sessão, as 7 trombetas. A quarta sessão, o dragão e as 7 vozes, que ele vai relacionar. A quinta sessão, as 7 taças. E as 2 últimas sessões, as 7 visões de julgamento e as 7 visões de consumação. E dos slides, gente, que a gente preparou foi isso, né? A gente pode abrir agora para perguntas, para apontamentos, se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem comentar, quiserem falar também de o que vocês esperam dos próximos encontros. Alguém gostaria de falar? Tem alguém aí? Gabriel Fernandes quer falar. Fala, Gabriel Fernandes. Pronto. Fala aí, Gabriel. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Pelo que eu entendi, esse encontro é mais para dar um panorama geral do que seria essas literaturas apocalípticas. E eu cheguei meia hora atrasado, então não vi o comecinho, mas eu peguei, o trem já estava meio que andando. Então, primeiro eu queria perguntar até que ponto vocês veem, por exemplo, em outras mitologias, como, por exemplo, o Ragnarok, que similaridades existem entre até o próprio o Apocalipse da Bíblia e de outras mitologias, tipo, pelo menos de uma forma mais geral. E segundo, que eu perdi um pouco o fio da meada de onde é que aquelas interpretações, forma de interpretar o Apocalipse cronológico, histórico, crítico, algo assim, onde é que ficaria, por exemplo, uma interpretação psicológica como o pessoal da psicologia analítica faz? Ok. Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar a Ney responder da psicologia analítica, já que ela é estudiosa de psicologia analítica, e eu tento responder a primeira. Como a gente havia falado no começo, que você vai ter narrativas de Apocalipse em várias mitologias, e o Ragnarok seria um. Na verdade, o Ragnarok é interessante porque as crenças que fundamentaram a escrita tanto da Edda prosaica como da Edda poética são escritos que foram resgatados posteriormente. Então, foram escritos que foram compilados por cristãos. Né? Quando você pega, por exemplo, a Edda poética, a Edda prosa, que foi compilada pelo Snorri Sturluson, ele vai dar características cristãs à obra. Né? Não se sabe se foi ele que deu ou se quando ele compilou os contos, essas características já estavam presentes. Mas muitos estudiosos eles apontam que devido à cristianização que houve
da região nórdica, é possível que o Ragnarok nórdico tenha sido influenciado, sim, diretamente do Apocalipse cristão. Pronto, com relação a que tu perguntou da análise psicológica, né, a gente poderia classificar naquele primeiro grupo, que é onde a gente está falando de uma mensagem espiritual, né? E aí a gente pode entender espiritual num sentido mais amplo, né? Quando a gente fala do sentido espiritual para os autores, os pesquisadores da teologia, da religião, ele está no sentido metafísico, né? No sentido espiritual, no sentido de trazer os ensinamentos de Deus, os ensinamentos dessa proposta metafísica. Mas a gente pode entender espírito ou espiritual como sendo aquele aspecto, os aspectos inerentes àquilo que transcende ao homem, né? E aí, trazendo para a psicologia analítica, o Jung sempre trabalhava muito essa questão falava muito do espírito e do espiritual, mas o que é que ele entendia por espírito e espiritual? Ele entendia esse aspecto que transcende ao homem, que está além da consciência. E muitas vezes ele vai trabalhar esse elemento que eles dito espiritual como um elemento similar ou próximo aos conteúdos do inconsciente. Então, se a gente pegar esse sentido de espiritual mais amplo, o espiritual como sendo aquele aspecto que transcende a consciência, que transcende ao aspecto material do homem, né? Não no sentido metafísico, né? Mas no sentido mais amplo, que envolve o metafísico, que envolve também esse entendimento dos aspectos que fogem à consciência, a gente poderia classificar ele naquele primeiro grupo, onde está relacionada essa mensagem, né? Essa mensagem espiritual, ou seja, o que é que a gente pode entender à luz da psicologia, o que é que a gente pode pegar de ensinamentos desse texto simbólico, né, para o nosso comportamento humano e o que a gente pode entender do que é que o Apocalipse traz de resposta para as perguntas do homem da época que podem servir para nós hoje em dia. Tá? Então, eu vejo nesse sentido. Não sei se a gente conseguiu te responder, mas eu vejo nesse sentido. Beleza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, um comentário? Ana Remídio. Não, é só uma observação. Vocês conhecem esse folheto? Dá para ler? Dá para ver? Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo ver. Apocalipse. Sim. É um folheto de 1977 do Zé Ramalho. Nossa. Um folheto de cordel. Eu suei para conseguir isso aqui. Né? E ele tirou a primeira estrofe, é justamente aquela música, né? Foi um tempo, que o tempo não esquece. Só que no folheto ele desenvolveu bem mais. E é interessante a leitura justamente dos textos que vocês estão trabalhando dentro da abordagem dele, né? De todo esse simbólico e essas imagens apocalípticas. Zé Ramalho, né? Suas viagens, né? Para lá de Costa. Essa eu não conhecia, já quero também, quero ver se eu acho. Mais alguém? Levante a mão agora. Opa, tem uma mensagem aqui. Glauco tem indicação de livros sobre história da Bíblia, a relação entre Bíblia e história? Então, você vai ter vários livros que você vai ter essa relação entre Bíblia e história, inclusive livros de caráter arqueológico. Então, é preciso saber qual é a relação que você quer tratar. Normalmente, quando a gente fala de Bíblia e história, a gente está falando de interpretação histórico-crítica da Bíblia. Então, você vai ter vários livros que vão tentar fazer essa análise sobre esse viés. Na editora Voz, tem muitos livros que tratam da relação entre Bíblia e arqueologia. Você vai ter, direta e indiretamente nesses livros, uma relação entre a Bíblia, o cânon que a gente tem escrito, e as modificações que ela pode ter sofrido com o passar do tempo, reveladas pela arqueologia. Então, assim, mais científico que isso, você vai ter textos que vão comentar os próprios textos. Né? Então, na Amazon, você vai ter, por exemplo, um livro chamado A Origem do Monoteísmo, que vai resgatar em textos antigos como foi que Israel se tornou uma nação com um único Deus. Né? Já que a tese que se tem mais aceita hoje é que Israel era polilátrico, tinha vários deuses, e depois você vai ter Israel sendo monolátrico, tendo apenas um Deus, e depois reconhecendo que só existe esse, não existe outro. Né? Então, são modificações que acontecem com o passar do tempo, e tem vários livros que tratam dessa temática. Né? Um autor que a gente usa muito dentro do curso de mitologia, que tem uma visão evemerista, é o Robert Graves. Então, o Graves aí vai tentar também, no livro chamado Os Mitos Hebreus, né,
tentar resgatar o que teria dado origem a alguns dos mitos que a gente tem na Bíblia. E ele vai tentar fazer esse resgate a nível histórico. Então, são algumas sugestões que eu dou, sempre lembrando que cada autor vai ter uma visão paradigmática diferente. Então, você tem que ver de qual pressuposto o autor está partindo. Né? Vai ter uns que vão comentar o texto a partir de outros textos, vão ter os que vão tentar fazer um resgate histórico, em muitos casos hipotéticos, como acontece com o Grace, e você vai ter um de caráter de viés mais academicista, que vai ser os textos que vão fazer fazer uma comparação entre o que está escrito na Bíblia e o que a arqueologia revela para a gente. A Ana perguntou se a gente vai disponibilizar as referências de hoje. A gente pode separar umas referências para mandar, Ana, para vocês. A gente manda lá no grupo dos alunos, e quem está aqui que não é do grupo dos alunos do Paideia, se quiserem, mandam uma mensagem para a gente, que a gente manda o material para vocês. Eu encontrei alguns artigos muito bons, posso compartilhar esses artigos com vocês. A gente vai tentar usar como tradução, né, a tradução do Frederico Lourenço, da Septuaginta, vai tentar usar ela porque seria essa tradução mais próxima do grego, da Bíblia, né, especificamente, e outros livros a gente vai comentando à medida que a gente for falando, mas a gente pode sim mandar. Tem outra pergunta aqui da Nara, ela diz assim, a minha pergunta é mais sobre a experiência. Como tem sido para vocês dois ler e preparar esse material a respeito desse tema, no sentido de como relacionam com a vivência que estão tendo nesse período de pandemia? Meu Deus do céu. Essa tua pergunta, Nara, me lembrou uma conversa que a gente teve ontem, a gente comentando sobre as coisas que a gente está assistindo, né? Série, anime. E aí a Dani estava falando do Seven Seeds, né, 7 sementes, que é uma história pós-apocalíptica, digamos assim, né, uma distopia, e eu falando que estava terminando de ver a última temporada do Conto da Aia, né, que também é uma distopia, né, e aí o Glauco comentou assim, gente, prestem atenção no que é que vocês estão assistindo nesse período de pandemia, de isolamento social, estão assistindo distopias, estão assistindo, né, cuidado para vocês não pirarem. Não, Glauco, a gente está assistindo distopia porque a gente está dizendo assim, esse pessoal aí dessa distopia está pior do que a gente, né? Então é aquela coisa de, pelo menos eu não estou naquela situação, eu estou numa situação menos ruim, digamos assim, né? Mas, assim, num sentido mais geral, assim, a leitura do Apocalipse sempre me chamou muita atenção, e foi uma coisa que eu comecei a fazer desde a época do curso de mitologia, quando a gente inseriu os mitos de Apocalipse na aula. Só que a gente faz algo bem pontual lá, né? A gente fala o Apocalipse bem rapidamente, junto, inclusive, com o nórdico e outras histórias apocalípticas. E agora a gente meio que está se debruçando num estudo mais, não vou dizer aprofundado, que ainda não é, mas é um estudo mais direcionado, né? E, assim, está acontecendo muito com vários outros assuntos também. Quando você começa a estudar, você começa a perceber que tem muito mais coisa para estudar, que tem muito mais elemento por trás, que é uma obra muito mais rica do que a gente pensa, porque a gente fica muito no superficial de dizer, é uma história muito doida, que tem uns monstros, que tem umas coisas lá, mas não, tem conteúdos assim, simbólicos muito interessantes para se trabalhar, inclusive possibilidades interpretativas muito diferentes, o que traz para a gente até uma riqueza do texto, né? Se o texto traz essa gama de possibilidades interpretativas, é porque ele tem uma certa riqueza, ao ponto de reverberar nas pessoas de forma diferente, das pessoas terem um envolvimento diferente com aquele texto. O que traz uma certa, para mim, um interesse maior sobre o texto, né? Então, o que é que vai significar para mim? Então, já que significa para tantas pessoas tantas coisas diferentes, o que é que vai significar para mim, né? Então, eu acho que minha sensação é essa, assim, de um descobrimento, assim, de um mundo totalmente diferente do mundo que até então eu sabia superficialmente, né? Bom, no meu caso, se o Apocalipse está falando de um fim do mundo e o pessoal diz que a gente está vivendo um, então acho que não existe momento melhor para a gente ler ele. Né? E assim, eu tenho uma relação muito estreita com a Bíblia, eu vivi muito tempo em igreja, então eu tenho uma relação muito estreita com ela, e assim, trabalhar o Apocalipse nesse momento acaba sendo, para mim, como o Ney falou, é um descobrimento, porque você vai ter acesso a conteúdos simbólicos que eles vão reverberando dentro da gente, né? Então, uma coisa que eu estava comentando com o Ney, até inclusive, antes da gente começar,
aqui a palestra. Quando a gente entrou às 6h30, a gente ficou conversando. E foi interessante porque eu li de novo Apocalipse, é óbvio, né, para poder estar falando com vocês agora, e eu li noutra tradução. Eu já tinha lido aí várias vezes numa determinada tradução, eu li noutra tradução e foi outra experiência para mim. Então, são conteúdos que falam muito, assim, vamos colocar no meu coração, né? Que ecoam devido aos símbolos que tem, a história de vida que eu tenho com esses símbolos. Há um certo chamado pessoal, no qual me enquadro, né, de revisitar essa mitologia do Oriente Médio, que é uma mitologia que me chama muita atenção, né? E no caso do livro do Apocalipse, muitas partes dele dialogam com aspectos da cultura grega. Então, para mim, está sendo realmente um momento de redescoberta devido a esse processo de preparar essas palestras para vocês. Uma coisa é você ler e ter aquele conteúdo ali como usufruto pessoal, de você fazer um estudo pessoal. Outra coisa é você preparar um conteúdo para expor. Né? E aí, para você preparar um conteúdo para expor, você precisa ter uma preparação maior, né? E aí ler vários artigos, ler uma dissertação e tudo, para a gente poder chegar e passar esse conteúdo para vocês. Então, assim, apesar de ser um conteúdo que, como o Neiva falou, né, no pai dele já se trabalhava, a gente está no momento de redescoberta e a gente está só no começo, porque tem muita coisa mesmo para ser vista. Acho que alguém tinha levantado a mão, né? Alguém tinha levantado a mão, esqueci o nome. O Fernandes, Gabriel Fernandes, aí pediu para falar. Aqui o Gabriel Fernandes está com a mão levantada. Oi, é porque assim, até pegando o que o Ney falou sobre a questão da... Como a leitura apocalíptica é tão simbólica a ponto de reverberar nas pessoas de uma forma diferente, eu só queria deixar uma indicação, que é um livro do ator brasileiro chamado Eduardo Spohr, o nome é A Batalha do Apocalipse, em que sempre achei interessante a visão que ele tinha ele faz até uma interpretação para que seja uma literatura fantástica, de fato, do livro da Bíblia mesmo. Eu acho interessante porque, não é spoiler que eu vou dizer, porque tipo, acontece literalmente no começo do filme, no começo do livro, que ele diz que num futuro próximo, que tipo, a gente vê que é próximo do que a gente já está, ele fala que as 7 trombetas são 7 bombas nucleares que destrói a metade da Europa, que destrói outros continentes. E eu acho muito bacana, tipo, deixa essa indicação, porque é uma das formas de você ver, tipo, o que é essa trombeta, o que é aquilo, o que é isso. E dessa forma, reverberou nesse autor dessa forma, e eu acho interessante compartilhar isso. Massa, é um livro muito bom mesmo, o Spohr é muito bom e essa obra é muito comentada, vale muito a pena ler mesmo. Temos outra pessoa que levantou a mão, tu tá sem teu nome, mas tu pode falar. Pode falar. Oi, boa noite. Na verdade, eu peguei bem pela metade, porque eu tive muita dificuldade de entrar no link. Mas eu queria fazer 2 perguntas. Acho que o teólogo que falou da questão que o Apocalipse tem um pouco a ver com essa questão dos gregos, né? E eu estava pensando nessa coisa do 7, essa repetição do 7, né? Eu acho, se eu não me engano, eu acho que no hebraico o 7 é o número da perfeição, mas o 7 para a mitologia grega é o número de Apolo, né? Então eu queria que ele falasse, não sei se ele eu queria que ele dissesse um pouco sobre essa relação, se ele pensou nisso. E para o psicólogo, eu queria perguntar o seguinte: a questão dos apocalipses, né? A gente pensando no apocalipse agora, né? Essa questão do coronavírus. E quantos apocalipses, né? Existem se a gente pensar que o apocalipse é essa coisa de fim, né? Quantos apocalipses a gente tem na questão do próprio contexto terapêutico, né, no setting, e como é que é isso, né? Porque a gente não tem nenhum livro na Bíblia, a gente só tem um Apocalipse, mas tem um livro pós-Apocalipse, o que acontece depois? Eu queria falar um pouco dessas coisas. Não sei se ficou claro. Certo. Eu respondo primeiro ou tu primeiro, Ney? Se quiser, pode começar. Então, vamos na ordem, né, que eu perguntou. Só esclarecendo, tu entrou depois, né? Então, assim, eu não sou teólogo, eu sou cientista da religião. Então é um pouco diferente. E o Ney, ele é estudioso de psicologia, mas ele não é psicólogo. Assim, só para deixar claro, o lugar de fala, não é te criticando, não. Tá? Uhum.
ligações que a gente pode traçar. Essa que tu falou do 7, eu não tinha identificado como o número de Apolo. Realmente, você vai ter o 7 como o número da perfeição na cultura hebraica, né? Vai ser um número ligado ao número de Deus e da criação, que Deus aí vai ter criado, segundo a tradição judaica, o mundo em 7 dias e descansado no sétimo, sendo o sétimo dia dele. Então, muitas coisas têm relação com o número 7 a partir daí. Né? Quando a gente for estudar na semana que vem numerologia no Apocalipse, a gente vai ver, por exemplo, que uma das visões sobre o número da besta é uma tentativa desesperada de se chegar nesse 7. Né? Porque qual é o número da besta? Né? 666, né? 6, 3 vezes. Né? Então, o 3 aí já vai ter uma característica que a gente vai explorar, e o fato de você ter 3 6 é uma tentativa, segundo algumas visões mais espiritualistas, de se chegar nesse 7, nesse número da perfeição. As ligações que eu fiz com a cultura grega, elas são ligadas pelo fato, primeiro, de que o Novo Testamento foi escrito em grego, então o Apocalipse também foi escrito, não foi o grego que poderia ser considerado, na época, o grego acadêmico, né, que era utilizado, era o grego da Palestina, era o grego koiné, que era característico da Palestina que foi utilizado, mas isso não significa, por não ser um grego acadêmico, vamos colocar assim, entre aspas, né, que não haja influência da cultura grega no pensamento hebraico. Houve sim, né, você vai ter, por exemplo, todo o Novo Testamento não, todo o Antigo Testamento sendo redigido em grego, por 72 rabinos, né, que vai dar origem à Septuaginta mais tarde. Então, você vai ter, sim, influência do pensamento grego. Né? Você vai ter isso numa escala que muitos vão considerar maior ou menor, mas a gente, quando for analisar na semana que vem, a gente vai ver que houve, sim, essa influência. Né? Eu acredito que, na tua pergunta que faz, nessa ligação do 7 com Apolo, eu acho que essa ligação do 7 está mais presente com as referências que se tem no Antigo Testamento. Né? A gente vai ver, por exemplo, que vão ser 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, mas que essas taças e essas trombetas, esses selos, eles vão fazer menção às pragas que aconteceram no Egito, muitas são parecidas, muitas são similares. Né? Outros números vão estar ligados com o Antigo Testamento, por exemplo, a fundação da cidade santa, ela tem 12 portas e tem 12 alicerces, que fazem referência às 12 tribos de Israel. Então, a nível numerológico, assim, a meu ver, a princípio você vai ter mais uma ligação com a cultura hebraica, né? Você vai ver que o autor vai fazer esse resgate. Mas existe muito do pensamento grego, sim, nas entrelinhas. Quando a gente for analisar na semana que vem, a gente vai ver onde e por que provavelmente eu estaria ali. Ok, obrigada. Antes de responder, eu queria só passar aqui o que a Nara perguntou. Ela pediu para ti se tu podia compartilhar onde é que poderia ler sobre essa relação entre o Apolo e o número 7 e se tem sobre outros deuses do panteão. Né? Então, ela queria saber se tu tem alguma referência dessa relação do número 7 com Apolo, que ela ficou interessada. Que eu? Isso, é. A Nara pediu para te perguntar se tu sabe alguma referência. Se ela lê o Querene, o livro de mitologia do Querene, eu acho que eu vi no Querene, eu vi também... Putz, agora de cabeça, assim, mas eu sei que no Querene ele fala, no Querene com certeza ele fala que é o livro das vozes. Eu acho que está no Mitologia 1, eu não tenho certeza, mas eu posso ver depois. Deve ser porque o 1 fala dos deuses. O Querene fala do 7, e o que é curioso, o que eu fico pensando é que o Apolo, o que eu fiquei pensando nessa questão religiosa, né? Então, verdade, essa questão os judeus, né, nessa parte do Velho Testamento, até a questão da cabala judaica tem essa questão dos números, né? Mas eu fico pensando, porque para Jung o 8 é importante, né? Que tem a questão da totalidade, que é o 4 e 8, né? Para o judaísmo tem a questão do 7, que é o número da perfeição. E para Apolo também é um número 7, e Apolo tem essa coisa até que a gente fala da Apolíneo, né? Essa coisa límpida, perfeitinha, solar, esse herói que vai e faz, acontece, que reina e institui o patriarcado, enfim. E eu fico pensando nessa, porque assim, é simbólico, mas o que isso? Lógico, não sei quem que falou da questão do paradigma. É claro que a gente tem que olhar
tudo a partir de um paradigma, claro, né? Eu entendo e eu acho que é correto pensar assim, porque aí tem que fazer um recorte, senão fica uma coisa meio esquizofrênica. Mas, ao mesmo tempo, pensando na psicologia analítica, né? Que trabalha um pouco a mitologia grega, né? Ele faz esse, entre aspas, esse encontrinho aí. E pensando na mitologia judaica, que a gente não trabalha mais, que Jung era filho de pastor, né? Então, eu fico pensando que o que acontece. Eu sei que parece que você vai falar isso, eu dei uma adiantada numa coisa que você acha que você vai já falar, né? Acho que no próximo encontro. Eu não sabia, porque eu realmente me perdi aí. Mas eu fiquei bem interessada nessa questão dos números. É uma coisa que na Cabala também judaica, eles dão uma importância muito grande, o 11, né? O 33. A Dani lembrou uma referência boa também sobre isso, o dicionário de símbolos do Chevalier, né? Que ele tem um sentido dos números, principalmente desses números mais conhecidos, né? 7, 3, 4. É uma boa dica também fazer a leitura lá. E falando da pergunta que tu fez. Diz, Dani. Tem algo bem interessante nessas questões dos números, gente. É quando esses números, às vezes, eles remetem, a gente pensa sempre na questão quantitativa, mas muitos deles remetem a um elemento incontável. Né? Nós mesmos, nós temos nossos números incontáveis. Quando a gente quer dizer, falei 10 vezes, falei 100 vezes, falei 1000 vezes, né? A gente tem essa simbologia no número. Eu me lembro muito do Hesíodo, né? Todo mundo sabe que o Cérbero tem 3 cabeças, mas na narrativa hesiódica ele diz o cão de 50 cabeças, ou então o cão de incontáveis cabeças. Eu acho que essa questão do número, ela também traz essa carga simbólica pesada, daquilo que é incontável, daquilo que não é tão determinado assim. Né? A gente vê muito no Graves, quando ele vai falar de uma mitologia mais primitiva, ele fala a jornada do herói foi durante um ano, mas esse ano representa um ano lunar, um ano tal, que corresponde ao nosso, a 15 anos nossos, 20 anos nossos, entendeu? Eu acho que essa questão, além de quantitativa, ela tem algo mais significativo, né, do incontável, do insondável, né, aquilo que não é permitido. Eu penso assim, nessa questão mais mística dos números. E assim, diálogos de cultura, quando a gente vai falar, tu deu um exemplo que foi muito bom. Porque tu disse assim, por exemplo, a Apolo aparece como o número da perfeição, como o número solar e tudo. E o cristianismo ele vai fazer a identificação de Cristo com esse sentido solar. Então, assim, quando a gente sabe que a gente está falando de um sistema simbólico que está sendo coerente quando os símbolos se coadunam. E nesse caso a gente vê a coadunação do símbolo, né? Você tem um símbolo que vai ser reafirmado em várias mitologias. E respondendo a tua pergunta sobre a questão do Apocalipse, né? Quando tu estava falando, eu me lembrei de uma palestra que a gente ministrou em 2012 sobre o Apocalipse, né? Que era o ano do... Assim que a falou, eu lembrei. Pois era o ano do Apocalipse, né? 2012, o fim de tudo, tá? Todo mundo, né, se endividando porque não ia precisar pagar, porque o mundo ia acabar, né? A gente estava nessa vibe. E aí a gente resolveu fazer uma palestra sobre isso, e a gente falou do Apocalipse Maia, né? Por que 2012 ia ser o fim do mundo? Era por causa dos maias, que tinham dito que o mundo ia acabar. E aí, quando a gente vai estudar sobre o calendário maia e sobre a mitologia maia, a gente vai encontrar um calendário cíclico, né? Um calendário que fechava ciclos, mas que apontava para o final de um ciclo, o início de um novo ciclo. Então, era um grande acontecimento que fechava um momento e iniciava outro momento. E aí, quando tu perguntou essa questão do Apocalipse, o Apocalipse representa isso, né? O fim de um momento, o início de um novo momento, e isso acontece na vida da gente, assim, na terapia, ou mesmo não tendo a terapia, mas da forma mais difícil, né, digamos assim, que é botando a cara, né, para levar as porradas e aprender e passar por determinados ciclos e iniciar novos ciclos. O Apocalipse tem muito essa mensagem, uma mensagem de, não só de fim, mas de recomeço. Né? Ela não acaba, ele continua. Eu acho que o pós-apocalíptico seria, não sei, acho que essa coisa do depois, né, da volta de Cristo, dessa possibilidade, aí seria o recomeço num outro lugar. Mas o que eu fiquei pensando, essa questão do apocalipse também, dos fins, o quanto talvez fique uma coisa literal, principalmente agora com relação ao corona, porque realmente
né, eu vivo em São Paulo, então a gente realmente está confinado, porque tem muita gente morrendo. Eu conheço pessoas que são amigos meus que estão em hospital, e os hospitais estão realmente... tá muito complicado aqui. Mas também o quanto é só quando tem essa questão da morte real, né, concreta, é que as pessoas se movimentam, elas não entendem que o apocalipse, ela está o tempo todo no processo. Então, as mortes, os fins, o começo, é o Hanami, né, japonês, tudo que começa, acaba, né? Então, o quanto eu acho que o tema vem com essa questão do apocalipse, e eu conheço pessoas religiosas que têm muito medo. O Apocalipse sempre foi um livro que eu quis estudar, que eu quis saber como é que era. É um livro que eu sou curiosa por ele. E eu tenho umas amigas religiosas, eu falei, olha, alguém sabe me contar um pouco do Apocalipse? E eles não querem, porque eles têm uma ideia muito concreta de que tipo assim, vai ser literal e ninguém quer passar por isso, sabe? Todo mundo quer ser arrebatado ou morrer antes, alguma coisa nesse nível. Então, era mais nesse sentido de eu pensar assim, tá, isso vem à tona, essas conversas, por conta do corona, por conta do que a gente está vivendo hoje, mas o quanto a gente vive nosso apocalipse, como você falou, o tempo todo, mas que até essa questão religiosa mesmo, né? Será que ela também não tem que viver um apocalipse? Não tem que acabar para começar outra coisa, né? Então eu tenho pensado nisso. Acho que foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas obrigada, foi ótimo. Olha, o que me fez, a noção que eu tive a minha vida inteira de apocalipse era sempre com esse aspecto 100% negativo. E o que me fez revisitar o conceito de apocalipse foi Nárnia, do C.S. Lewis, o último livro, que é uma narrativa apocalíptica, né? Aí eu, como assim? Nárnia revive mais luminosa, mais brilhante, as pessoas foram para Nárnia, eu digo, poxa, eu tenho que voltar para a Bíblia. Aí eu voltei para a Bíblia, o Apocalipse não é tão desgraçado assim, não. Mas o termo continua, né? É sinônimo para desgraça, é Apocalipse, né? É interessante porque, por exemplo, quando você vai analisar, vamos supor que você seja uma pessoa crédula, que você está ipsis literis dentro do padrão do Apocalipse para ser salvo. Todas as pragas que estão ali, você não vai sofrer nada. Porque tudo que está listado de praga ali é só para os outros, não é para você. Então, para quem está lendo o livro, é uma visão de esperança. Tipo assim, vai acontecer essa desgraça tudinho, mas eu não vou viver nenhuma delas porque eu não vou estar aqui. Né? Agora, então, essa era a visão que deveria passar para as pessoas da época, né? Tipo, gente, ó, isso aqui tudo vai ser arrasado, mas fiquem felizes que vocês não vão estar aqui. Eu indico a vocês uma leitura, acredito que alguns de vocês já tenham lido, que é um micro-apocalipse, apocalipse no sentido de tudo que a gente viu hoje, que é o texto do Krenak, eu não sei se vocês já leram. Ah, sim! Ideias para adiar o fim do mundo, né? E ele fala, eu quero só ler um pedacinho para vocês, quando ele diz assim, ó, o tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então prega o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim, né? A importância aí da narrativa e da gente contar nossas histórias, né? Sim, fantástico. Bom, gente, devido à hora, né, a gente tem que encerrar. Lembrando que próxima sexta, 7 horas, a gente vai entrar nesses elementos míticos, né, do Apocalipse, vai escolher alguns dos elementos míticos, né, e simbólicos para discutir. E na outra sexta, né, a gente vai trabalhar outros textos apocalípticos judaico-cristão. Então, tanto os canônicos, que têm seus mini-apocalipses, digamos assim, ou seus textos que fazem referência ao Apocalipse, como textos apócrifos também.